Ou seja, um comércio mais unido resulta em melhores condições e desenvolvimento para todos. Aqui então de frente à CDL, aqui em União da Vitória, CDL pertence então à União da Vitória e Porto União. Obtendo algumas informações, principalmente para valorizar o crédito na cidade e também a força que as pessoas podem dar para fazer suas compras, ou seja, um comércio forte, melhora para todo mundo, melhora para os lojistas, melhora para os clientes. Na tarde de 1º de abril de 2025, falamos com um dos diretores da CDL. A palavra-chave mesmo é a união, né? Então, há muitos anos atrás, o que eram concorrentes, às vezes, muitas vezes inimigos, passaram a ver a necessidade de que trabalhando juntos, todos ganhariam, né? Ganhariam em informações, em conhecimento, né? Cada um já tem uma experiência de vida e ia passar isso um para o outro. Podemos dizer que o comércio local das cidades irmãs é forte e preconiza parcerias? A União da Vitória sempre teve essa Câmara, né, como um exemplo para todo o Paraná. Nós somos de uma CDL, né, essa Câmara é uma das mais fortes do Estado. A Câmara de Dirigentes Lojistas no Paraná, que o Paraná ela não é exatamente um exemplo assim de tamanho, porque em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, elas são mais fortes. No Paraná, nós dividimos com a Associação Comercial, né, essas parcerias, né? Então o CDL é mais na região sul, mas a União da Vitória é um exemplo de parcerias, né, de companheirismo entre essa classe de lojistas. É importante para os empresários associar-se à CDL? Nós não podemos ser uma ilha, né? Nós temos que ser um conjunto de pessoas, nós temos que trabalhar juntos, né? Então, essa Câmara, ela propicia exatamente isso, que essa força traga benefícios tanto para os clientes como para a organização do empresário. Recomendações para os fregueses comprarem e valorizarem o comércio local. A internet, né, é uma coisa, é um benefício muito grande para todos, né? Principalmente se tem um produto que você não tem acesso, por exemplo, né? Eu vejo hoje colegas assim que ele tem um DKV antigo, um carro antigo, ele precisa de uma peça, ele acessa na internet e vai encontrar em algum lugar do Brasil, né? Então essa é a grande vantagem. Ele nem olha o preço nisso, ele quer aquela peça e ele vai conseguir pela internet. Mas você também tem aquelas vantagens de ter comprado numa loja física em relação a algum problema, alguma garantia. Você tem aquela pessoa ali que você vai conversar olho no olho e vai resolver esse problema. Então, a pessoa vai ter que dosar isso, além dele saber que às vezes o próprio filho está empregado na cidade, né? Você viveu a vida inteira disso, né? Se a gente começar a comprar, por exemplo, tudo da China, nós vamos propiciar empregos lá na China. E como é que nós vamos ficar? O que dizer de algumas das campanhas CDL no comércio, a exemplo da atual? Nesta Páscoa, escolha presentear com carinho. A finalidade também da CDL é justamente isso, mexer às vezes com aquele lojista que às vezes está mais acomodado, né? Então a gente lança essas campanhas para que ele também corra atrás, faça uma oferta especial nessa data para os seus clientes, justamente às vezes para agradar aquele cliente cativo que está sempre ali gastando com ele, né? Então agora chegou a hora assim de às vezes o comércio também retribuir. Lembrando de históricos pioneiros do CEPROC. Existem muitas histórias aí, muitas dificuldades, né, que os lojistas passaram há tempos atrás, como, por exemplo, o que era ter uma antena de televisão na cidade. Essa antena foi produzida nos depósitos das nossas lojas, da loja do seu Arnaldo Berginkevich, né? E foram feitas essas antenas à mão e levados lá onde é o morro hoje da repetidora, para que a gente pudesse vender televisores, né? E você pagava direitinho e comprava de novo e, como eu disse, todos ganhavam com isso, né? Então isso foi importante e com isso nasceu então na época o CEPROC. O CEPROC pertencia até para a Associação Comercial. E aí nosso saudoso pai, Boleslau Ivanco, que assumiu essa entidade, né, o CEPROC, e foi presidente durante 10 anos. Aí esse CEPROC migrou para o CDL, mas já com o nome de SPC, Serviço de Proteção. Lembrou também dos bons tempos de alguns ex-diretores, hoje em memória, a exemplo do próprio Papai Noel David Reich, o seu Arnaldo, o seu Ville e o Rui Jacobs.
O seu Arnaldo, a gente chama, né, um professor, né, para minha geração, ele nos ensinou muita coisa, era um grande companheiro, ele não se esgueirava de passar uma informação positiva para a gente, isso era muito bacana dele, né, o seu Vili também, né. Então a empresa Villehard sempre foi um exemplo para todos nós, né, uma empresa muito boa. A promoção da chegada do Papai Noel, né, a gente era criança naquela época e aquilo era uma gostosura de ver, né, o Papai Noel chegar. Eles passaram isso, então, para o CDL, né, para a Câmara de Dirigentes Lojistas, que mantém isso até hoje para a alegria das crianças. O seu Rui, a gente tinha muito amizade até com eles, né? Ele até foi padrinho de casamento meu e da minha esposa. E ele também nos ensinou muitas coisas, né? Desde aquela época, né? Ele é um dos primeiros presidentes, acho que logo depois do seu Rodolfo Velt, né? Se não me engano, ele é o segundo, ou o seu Arnaldo, que é. É importante os fregueses inadimplentes renegociarem suas dívidas? Você vê, isso é uma conversa assim que se fala muito negativa, muito ruim de se falar, mas se você olhar, 95% das pessoas são boas. Elas cumprem com os seus compromissos, elas sabem que precisam do crédito, como eu também, como empresário, preciso do crédito. Se eu pisar na bola, eu também saio do mercado rapidinho, sabe? Então é uma coisa saudável você preservar o crédito, porque todos nós precisamos. E a gente vê aí pelas lojas, né? Por exemplo, se você ficou devedor com alguma empresa, ficou inadimplente, procure essa empresa, né? Você vai ver que com certeza aquele empresário vai fazer uma boa condição para poder resgatar também o seu capital investido. Finalmente comentou que ninguém pode trabalhar sozinho. Mas que todos vejam assim que ninguém pode trabalhar sozinho, todos precisam trabalhar unidos.